Bom, os candidatos no Brasil, eles são obrigados a apresentarem à Justiça Eleitoral uma espécie de ideias básicas, ideias fundamentais que propõem aquilo que prometem buscar, prometem ter como objetivo se forem eleitos. Aquele que for eleito tem lá um documento onde ele lista, ele elenca os objetivos, metas, alguns caminhos para que essas metas sejam atingidas. Funciona? Não. Não funciona. A Justiça Eleitoral acaba servindo, nesse caso, como um cartório. O cara vai lá e registra suas ideias. Todo mundo sabe que não funciona. Não é um compromisso que depois poderá ser legalmente cobrado. Ó, tá aqui, ó. Você prometeu que atuaria dessa maneira, que tentaria percorrer tais caminhos para atingir tal objetivo. É o que você disse em papel timbrado lá no TSE. 2 anos depois, você está aqui no governo e não fez nada disso, pelo contrário, você está tomando direção oposta. Pode haver uma cobrança política, já que esses documentos são públicos. Mas cobrança legal? Por quê? Porque todo mundo sabe que, ainda que, de fato, aquele candidato queira, se eleito, tentar realizar isso e aquilo, não depende só dele. Aliás, depende muito menos do que o imaginário nacional acredita. O fato é que Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, eles vão apresentando suas propostas, também Felipe Dávila, Sofia Manzano, Léo Péricles, Vera Lúcia, Pablo Marçal, que o partido diz que não vai ser candidato, né? O partido... que houve uma briga na justiça sobre quem comandaria o partido. E houve um vai e vem. Então, havia um grupo, foi removido, acusado de irregularidades, desvios. Entrou uma outra direção, tomou a decisão de lançar o Pablo Marçal como candidato. Depois, na justiça, a direção removida conseguiu voltar. E nesse vai e vem, hoje o PROS está dizendo que o Pablo Marçal não é candidato. E ele está dizendo, bom, não interessa se mudou o comando. Houve uma decisão oficial do partido. Naquele momento, aquele era o comando. Houve uma decisão, então agora eu quero que a justiça garanta a minha candidatura. E o partido está dizendo não, a candidatura é do partido, que pode mantê-la ou removê-la, conforme seu entendimento interno. Isso não depende do candidato. E aí vai para a justiça de novo, não é? O que, convenhamos, não vai alterar grande coisa, já que ele não vai ganhar a eleição se for candidato. Mas há essa discussão e ele, como pretenso candidato, vai lá, apresenta suas ideias e as formaliza perante a Justiça Eleitoral. E é interessante, ainda faltam alguns para a apresentação desses documentos, que basicamente devem ser comparados com a realidade financeira, porque não adianta o cara escrever lá, né? Eu quero um salário mínimo de 10 mil reais. Não adianta, ele pode colocar isso lá. E daí? Qual a possibilidade de que isso se concretize, se realize? Por exemplo, o PSTU, que tem a candidata Vera Lúcia, defende um salário mínimo de R$ 6.388.
Pô, seria formidável. Acontecerá? Não. Pode registrar no TSE, pode registrar em todos os cartórios do Brasil, pode registrar na ONU. Se ganhar a eleição, não conseguirá realizar. Não é realizável. Então, são papéis, documentos que ficam lá, basicamente como uma lista de intenções, realistas ou fantasiosas, são intenções. Sofia Manzano, do Partido Comunista Brasileiro, não confundir com o PCdoB, né? O Partido Comunista Brasileiro foi refundado, porque havia o Partidão, que lá na sua origem chegou a ter esse nome, né? Partido Comunista do Brasil, depois virou Partido Comunista Brasileiro, e viveu boa parte da sua história na clandestinidade, imposta tal clandestinidade pelo poder no Brasil, pelo Estado brasileiro. E mesmo quando recuperou a condição de legal, quando recuperou a legalidade jurídica na Constituição, talvez a Constituição mais bem inspirada, que foi aquela desenhada em 46, né, no pós-getulismo, porque era uma Constituição que, de fato, não como palavra de ordem, não como marca de fantasia, mas que, de fato, cansada de 15 anos de ditadura, e até pelo ambiente que havia no mundo, um ambiente de repúdio a ditaduras, não é? O nazismo, o fascismo tinham acabado de ser derrotados, então havia uma inspiração democrática no Ocidente. Então aquela Constituição, ela trouxe muito disso, né? De buscar a liberdade não como marca de fantasia, mas não durou muito. Logo o partido voltou à clandestinidade e recuperou a legalidade por um breve período, voltou à clandestinidade. Assim esteve durante toda a ditadura militar. E depois, com o Prestes já velho, né? O Prestes é praticamente expulso do partido. Por exemplo, por um sujeito como Roberto Freire. Ficou inviável a permanência do Prestes ali. E aí, com o Prestes fora, e aí eu me lembro até, viajando no tempo aqui, eu me lembro até quando o Prestes saiu do partido, e aí disseram, ele vai para o PT e tal, e ele estava disposto a... E eu me lembro de gente completamente sem noção de relevância histórica, né? Dizendo, se filiar vai ter que ser como qualquer militante, vai ter de pregar cartaz na parede, né? Quer dizer, a arrogância, a petulância, a falta de noção do que cada um representou na história. Mas aí virou outro partido, e mudou de nome, mudou de ideia, mudou de tudo, descaracterizou-se e sumiu, né? Hoje tem aí cidadania e tal, com alguns elementos que lá estavam, como o próprio Roberto Freire. E aí foi refundado o PCB, então tem a candidatura da Sofia Manzano. A Sofia Manzano promete revogar a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, o teto de gastos e também a medida que deu autonomia ao Banco Central. Olha, são todas propostas sérias. São realizáveis. Por quê? É preciso sempre colocar assim, vírgula, se o Congresso concordar. Se a maioria qualificadíssima concordar. Senão não tem jeito. Pode o presidente querer, pode o presidente não querer. Mas todas essas propostas da Sofia Manzano são discutíveis.
serão tratadas, até porque ela não tem chance de ganhar, claro, mas serão tratadas como esquisitices, exotismos. Não são. Não são. Mas está cristalizado na academia, no noticiário, sim, nas redações, no Congresso Nacional, que isso é exotismo, é fantasia, porque ela está enfrentando dogmas, porque para essa gente é isso. Dogma é inquestionável. Oh, o teto de gastos. Como ousas questionar o teto de gastos? A reforma trabalhista, que trouxe esse paraíso de pleno emprego, que produziu um crescimento econômico fantástico, porque direitos foram removidos. Se alguém questiona esse monte de bobagem, esse alguém é taxado como exótico, como maluco, não é? Ou como alguém que está só jogando para a plateia. Quando, na verdade, todos esses temas são, sim, discutíveis. Mas, na prática, o que ela está propondo depende não dela, depende do Congresso Nacional. Bom, o Felipe Dávila, ele propõe modernizar a CLT com contratos mais flexíveis. E simplificar a tributação sobre consumo, renda e folha de pagamento. Olha, como alguém que vive de salário, eu agradeço que queiram simplificar, mas eu não preciso que simplifiquem. Eu preciso que cobrem menos. Só isso. E que parem de roubar. Não corrigindo a tabela. Tá certo? Não precisa simplificar mais. Quanto a contratos mais flexíveis, e aí é sempre modernizar a CLT. A palavra modernizar, ela é portadora de uma fantasia, né? Como se modernizar trouxesse em si, inerente à palavra, inerente ao verbo modernizar, o conceito positivo, a qualidade, a faculdade de melhorar. E não, você pode modernizar e a situação tornar-se pior depois da modernização. E quando dizem modernizar a CLT, é porque não querem dizer queremos jogar fora a CLT. Então é modernizar, é flexibilizar, né? É tornar mais colorida. Balela. Balela. Aliás, a CLT, ela não é aquele documento original. Certo? A CLT, ela foi sendo transformada ao longo do tempo e adequando-se à realidade. A reforma trabalhista, essa aqui que a Manzano promete revogar, essa sim não é uma adequação. É um rompimento. Foi uma ruptura. E uma ruptura típica da elite brasileira. Ou seja, vamos modernizar? Sim, que bela palavra, que belo verbo. Vamos flexibilizar? Opa! Isso é muito bom. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai reduzir direitos dos assalariados, dos empregados. Chamaremos de flexibilização, modernização. Mas, na verdade, aquilo que precisa ser feito, que é tirar a canga do pescoço dos empresários, canga que o Estado impõe, ninguém tira.
Esse é um país que tributa folha de pagamento. Então, bom, não vamos tirar a canga, porque temos de manter a farra. Alguém tem de pagar a conta da festa permanente, a conta dos palácios, a conta da roubalheira. E quem paga tudo isso é a sociedade que trabalha e produz. Então, não vamos tirar a canga, mas vamos fazer com que os seus assalariados, os seus funcionários, os seus empregados custem menos. Custem menos. Claro que Simone Tebet, Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro também registram suas ideias lá no TSE. E o Bolsonaro e o Lula falam, e tá na cara isso, né? Isso aqui, o Ronald e eu conversamos muito sobre isso, dissemos aqui várias vezes, que nenhum dos dois, ou se der um terceiro, se o Ciro ganhar, se a Simone ganhar, ninguém vai voltar para R$ 400 o Auxílio Brasil. Não vai. A única coisa que eles garantiram é o dinheiro para pagar até dezembro. Ninguém sabe ainda de onde virá a receita para pagar no ano que vem. Mas vai ter de arrumar, porque ninguém vai voltar para 400 e cá entre nós, não pode mesmo. Não pode mesmo. Para que haja o efeito prometido, ou seja, diminuir o efeito da miséria, do empobrecimento quase geral, a assistência social permanente não poderá voltar para R$ 400. É simples. Porque há inflação, 400 já não valerão o que valiam quando foi anunciado esse valor. Não valerão o que valem hoje. Nem os 600, é óbvio. Mas imagine tirar 50%. Esses 50% que foram acrescentados, de 400 para 600, aí você tira esse valor. Você vai tirar, portanto, dos R$ 600, você vai tirar um terço. Vai tirar um terço. Ninguém vai fazer isso. Não tem como. Politicamente é inviável. Então, os dois estão dizendo abertamente, é 600. É daqui para riba. Agora, só que há o outro lado da história. É preciso ter dinheiro para isso. Porque algumas coisas são claramente datadas. Então, o benefício para os caminhoneiros, o benefício para os taxistas, são datados. Todo mundo sabe que não haverá uma renovação, a não ser num quadro crítico. Só se tivermos em janeiro uma inesperada deterioração da situação socioeconômica. Inesperada. Caso contrário, tem prazo de validade. Quanto ao auxílio para o botijão de gás, já é discutível, porque dificilmente o cenário crônico, o cenário já estabilizado, vai mudar. Dificilmente haverá uma deterioração. Os sinais são em direção oposta. Porém, a crise estabelecida, ela vai permanecer. Então, provavelmente haverá motivações e pressões para a manutenção desse subsídio de R$ 110 para o botijão. Claro, o valor relativo, né?
O botijão pode estar custando menos do que hoje, tomara. Pode estar custando mais. Então, o valor pode ser adequado, deve ser adequado. Mas não sei se vão jogar isso fora ou vão fazer um novo pacote, como defende o Ciro Gomes. O Ciro quer mais. Ele quer em 6 meses consultas populares. Ou seja, o povo indo de volta às sessões eleitorais para dizer se, em sua maioria, concorda com o Plano Nacional de Desenvolvimento que ele pretende apresentar. Que vai desde questões estruturais, para a indústria, para a agricultura, até endividamento. Bom, mas endividamento, sim! Quantos milhões estão irremediavelmente endividados? Ah, não são só pessoas físicas, também empresas. São dezenas de milhões de famílias e alguns milhões de empresas irremediavelmente endividados. E no caso das empresas, num curso e num ritmo de endividamento que fatalmente levará à sua inviabilização. Estamos falando de 6 milhões de empresas. Já pensou em impacto econômico, social? Quantos desempregados com a inviabilização dessas empresas? Então ele quer apresentar um plano geral onde entrará também o pacote de assistência social permanente e renda mínima, renda básica. Que é o que fizeram Trump e Biden. O Trump, por exemplo, quando deu o cheque, foi no mecanismo renda básica. Qual foi? O mais pobre dos cidadãos dos Estados Unidos. E o mais rico deles receberá um cheque. É a mesma ideia que há na Dinamarca, que há no plano do Suplicy, né? Que ele apresenta há tantos anos. Outro dia foi até lá esfregar na cara do Mercadante. Pelo Mercadante, segundo o Suplicy, ter ignorado solenemente a luta do Suplicy pela renda básica. E o Ciro quer incorporar essa ideia, mas passando tudo, por que ele quer o referendo? Isso é uma ideia política. Porque ele sabe que eleito presidente, bom, agora, meu amigo, é com o Congresso. Não adianta. Não adianta. No imaginário brasileiro, o presidente ainda é o pode tudo. Não é, na prática não é. Pode cada vez menos. Pode cada vez menos. O Supremo avança cada vez mais sobre as decisões políticas, inclusive legislativas. E o Congresso tem um poder, ainda bem, tem de ter mesmo. Ninguém pode mexer na Constituição, senão o Congresso. Ainda bem. Ótimo, que seja assim. O que o Ciro quer com votação popular? Ele quer dizer para o Congresso, ó, o povo está dizendo sim, de novo. Disse na eleição e agora está dizendo diretamente as ideias. Isso dá aos senhores e senhoras a obrigação de, no mínimo, levar em conta a opinião do povo. O Lula, ele já disse aquilo que eu falei sobre a Manzano. O Lula tem defendido aquilo, só que aí, claro, vira manchete, porque ele tem chance de ser presidente. Ela não tem. Mas é revogação da reforma trabalhista, do teto de gastos. E previdência não, até porque o Lula fez a dele, né? Ele fez uma reforminha previdenciária, que foi até o que levou à formação de uma dissidência que resultou no PSOL. E outros até saíram e não foram para lugar nenhum, nem para o PSOL, nem para lugar nenhum. E
Ele não fala em reforma da Previdência, em tocá-la, em mudá-la. Fala em teto de gastos e na legislação trabalhista que foi parida por aquela ruptura que aconteceu com o que chamaram de reforma trabalhista. Certa vez até no Gente, estava participando, discutindo com o Rogério Marinho, e ele dizia que a reforma só era contestada por aqueles que viviam no getulismo. Uma bobagem, né? O getulismo foi, a rigor, um governo fascista, um regime fascista. Não tem de ser referência com a ditadura fascista que aprisionou, que perseguiu, que matou. Não é? Mas a questão é, ninguém defende a monarquia por defender a Lei Áurea, né? Uma coisa não depende da outra. E no governo Getúlio, o que havia muito de selva nas relações trabalhistas, sem garantias, sem férias, sem previdência, sem direitos, isso mudou, até porque no mundo estava mudando. Inclusive nos Estados Unidos, no governo Roosevelt, até em razão da crise que ocorreu em 29 e que teve efeitos durante toda a década de 30. Então esse papinho de que isso é coisa lá dos... Não, até porque a CLT já não é aquela. Ela foi adequada e transformada. E aí falam em modernizá-la, em flexibilizá-la, que nada. O que eles querem é jogar no lixo. E alguns jogariam no lixo até a Lei Áurea. Em nome da modernização. Ideias canalhas não faltam. Pois bem, mas então o Bolsonaro basicamente acena com a manutenção dos 600, o incremento do programa, reforma administrativa, reforma tributária, Lula também, reforma administrativa, Lula falou em reforma administrativa e reforma tributária. Quais? É incrível, nós vamos começar um novo governo em janeiro de 23, ainda querendo saber que reforma tributária prevalecerá. E se será para pior ou para melhor, porque uma reforma pode ser para pior. E se a reforma administrativa continuará sendo apenas esse faz de conta monumental que Paulo Guedes entoou várias vezes e não aconteceu nada. Não teve reforma, coisa nenhuma. Mas ambos falam em reformas. Mas essas questões-chave, teto de gastos, reforma trabalhista, isso é Congresso. Congresso Nacional. Congresso Nacional. Então, acrescentem, por favor, as promessas. Se o Congresso concordar. Se não, serão apenas promessas. Ronald.